Levantamento do Banco Mundial revela que no Brasil, estudantes perdem um dia de aula por semana por causa de problemas na organização das classes e atrasos de alunos. Dona Maria de Lourdes tem 2 netos matriculados em escolas públicas e não está satisfeita com a qualidade do ensino. Hoje o aluno, ele passa, ele não sabe ler, não sabe uma tabuada. Para eles fazer continha, tem que estar ensinando, tem que estar fazendo tabuada, eles não decoram. Uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial revelou que os estudantes brasileiros perdem um dia de aula por semana devido à má gestão no ensino público. O estudo mostra que apenas 64% do tempo de classe é usado no ensino, 27% é gasto na organização da sala de aula e 9% do tempo em atividades sem relação com o aprendizado. O padrão internacional é 90% do tempo dedicado ao ensino e 10% na organização da sala. A explicação para essa diferença encontrada no Brasil está em questões como o baixo padrão de formação de professores, ausência de planos de carreira e baixos salários. Os professores reclamam bastante da sobrecarga de trabalho, né? Porque por conta da desvalorização, às vezes profissional, os salários serem muitas vezes baixos, eles precisam complementar com outro cargo. Há reclamações também na relação aluno-professor. A questão dos conflitos em sala de aula, que você tem que estar mediando. A questão da assiduidade das crianças, que tem crianças que vêm 3 vezes na semana à aula. Um dos resultados do fraco desempenho é a alta evasão escolar. O Brasil tem a 3ª maior taxa entre 100 países num levantamento da ONU. E os que concluem os estudos apresentam resultados insatisfatórios. No ano passado, numa pesquisa com 44 países, o Brasil ficou na posição 38 em raciocínio lógico dos estudantes. E tudo isso tem reflexos na economia. Se eu só tenho 10% das crianças que terminam a escola que aprenderam matemática, quantas carreiras que dependem da matemática ou sonhos que essas crianças tenham, adolescentes tenham, que vão ficar pelo caminho. O Brasil tem perdido em produtividade, né? Então, isso é, obviamente, reflexo do nosso sistema educacional. Será que já não está na hora de sentarmos e discutirmos bem a educação? Porque pesquisas não faltam apontando que algo está errado. O que está errado, Marco Antônio Villa? É difícil. Olha, eu dei aula no ensino fundamental, no ensino médio e a maior parte da vida no ensino universitário. Participei de processo de formação de professores, escrevi manual de história com um amigo. Portanto, no campo da história, do ensino de história, eu passei por aí pelo Brasil, acompanhei e tal. Acho que a questão, não falta dinheiro. Falar que falta dinheiro para a educação não é verdade. Tem dinheiro na União, tem dinheiro nos estados, tem dinheiro nos municípios. A grande questão é que você tem uma péssima gestão. Acho que esse é o primeiro problema mais estrutural. Mas há um problema de formação de professores que é gravíssimo. Os cursos de licenciatura, porque quando você faz um curso, na graduação você sai bacharel ou bacharel e licenciado. É opção sua. De certos cursos você não quer ser licenciado. A licenciatura é indispensável para você ser professor e tal. Os cursos de licenciatura que formam os professores são muito ruins. Eles não estão vinculados à realidade, são excessivamente teóricos. Parte deles são absolutamente panfletários de pessoas que não sabem a realidade do ensino fundamental, do ensino médio. Eu lembro uma vez, perguntei para uma aluna no curso de licenciatura, tinha saído da aula, falou que a aula foi boa, perguntei sobre o que é a aula. Revolução Francesa. Eu falei, em pedagogia, a Revolução Francesa? Eu falei, como é que foi a aula? Ela falou, o professor resumiu a Revolução Francesa em 5 minutos, e aí abriu para discussão. Eu falei, pô, em 5 minutos ele resumiu a Revolução Francesa. Maravilhoso. Que é impossível, ou seja, discutir essas questões, então você tem um panfletarismo o mais barato possível, ou seja, ou a gente forma primeiro bem o professor nos cursos de licenciatura, tem os outros problemas estruturais, é verdade, prédio, salário, questões sociais, violência, tudo isso que a gente sabe, mas a questão da formação do professor é um dos problemas mais graves que nós temos no Brasil. É isso aí. Olha, eu acho que existem recursos, mas não bastam. É preciso mais recursos. Precisava ter um orçamento que contemplasse a educação com muito mais dinheiro, principalmente para pagar melhor os professores, para estimular que o professor se dedique, estude. O professor hoje não tem tempo para estudar, para preparar a lição. Ele tem que dar aula aqui, dar aula ali, somar uma série de atividades para poder ter uma renda mínima. Acho que a questão básica aí é estimular o professor, dando a ele melhor salário. Depois, a capacitação. A capacitação é que é a coisa mais difícil, porque nosso ensino ainda está naquela fase do Magister Dixit, né? O discurso do professor, escrever na lousa, enquanto no mundo desenvolvido, cada aluno tem um computador na sua frente
e está aprendendo diretamente do professor, que tem o computador como seu auxiliar direto, ou seja, não sei se aprende mais com o computador do que com o professor, mas de qualquer forma a modernidade chegou. Na maioria dos países, a informática domina hoje o ensino, e no Brasil você dificilmente encontra nas escolas um computador por sala de aula. Um computador por sala de aula. Então, acho que esse é o problema, desenvolvimento acima de tudo, né?